Buenas tardes a todos. Nos da muchísimo gusto iniciar ya nuestras actividades en la sala del Planetario Luis Enrique Erro, después de una ceremonia de inauguración muy importante para todos los planetaristas, para todos los planetarios, para todos los que nos apasiona lo que sucede al interior de los planetarios, lo que logran hacer las personas, los trabajadores de la comunicación de la ciencia en los planetarios. Pues estamos ya con las primeras actividades del cuarto Festival Internacional de Planetarios que organiza y convoca el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, CONACYT, con el apoyo del Planetarium de Torreón, de manera también asociada con la AMPAC, la Asociación Mexicana de Planetarios, y con una participación muy especial que ya la tenemos, de hecho, desde hace 2 festivales, la participación de dirigentes de comités de la International Planetarium Society que se encuentran con nosotros. Y en esta ocasión tenemos la presencia del director de astronomía del Planetario de Río de Janeiro. Es una presencia, una participación muy importante porque Brasil es un país que está lejano geográficamente, es un país enorme, gigante, pero culturalmente muy cercano a nosotros, y tenemos la certeza que debemos tener muchos mayores acercamientos con Brasil de los que tenemos a la fecha, y creo que los planetarios pueden ser un buen conducto para establecer convenios de colaboración, relaciones de amistad. Nosotros desde CONACYT procuraremos hacerlo, pero precisamente los festivales como el que organizamos desde CONACYT también permiten que ustedes directamente se pongan en contacto unos con otros y puedan tener estos canales de comunicación y colaboración. Fernando Antonio Pires Vieira es astrónomo del Planetario de la ciudad de Río de Janeiro desde julio de 1982. Con la creación de la Fundación Planetario en 1992, realizó la función de gerente de investigación y documentación hasta agosto de 2008. Participó activamente como consultor entre 1994 y 1998 en la implementación del Museo del Universo de la Fundación Planetario. En 2008, ya como director de astronomía, fue inaugurado el primer planetario digital de Brasil, el Planetario de Santa Cruz, subordinado a la Fundación Planetario. En 2011, la cúpula Galileo de la Unidad Gavea también fue digitalizada. Disculpen la pronunciación en portugués. Como director de astronomía, el número de visitantes experimentó un aumento de cerca del 200%. De ahí la importancia de tener astrónomos en los planetarios. Es el lugar lógico, natural para los astrónomos, el estar en planetarios, entre otras fuentes de actividad profesional. Es también miembro del Consejo Curador de la Fundación Planetario desde 2013. Fernando es licenciado en astronomía por la Universidad Federal de Río de Janeiro en 1982 y es posgraduado en astronomía también por la misma universidad en 1988 y por Cefet de Campos en 2006. Es socio fundador de la Asociación Brasileña de Planetarios, miembro del cuerpo editorial de la revista latinoamericana de Educación en Astronomía desde 2004, consultor técnico para la implementación del planetario de Aracaju en 2003, el planetario de Londrina en 2007 y para la configuración de la cúpula planetario de San Andrés en 2008. Y bueno, tiene un largo currículum, de hecho ustedes lo tienen en la presentación digital que el Politécnico preparó para este festival, ha publicado libros. Tenemos en Fernando un astrónomo que tiene la sensibilidad
no solo a la astronomía, digamos, amateur, además de la astronomía profesional, sino la sensibilidad para la educación en los planetarios. Es un honor poder presentarlo. Fernando, por favor, bienvenido y adelante. Muchas gracias por la presentación. Me gustaría, antes de todo, agradecer a la invitación a participar de este encuentro. Naturalmente, nos sentimos muy honrados. Creo que yo tengo más a aprender con la interacción con ustedes que lo contrario. En términos de este encuentro, certamente yo levaré muita experiencia compartilhada com vocês, além de uns 2 ou 3 quilos a mais pela famosa gastronomia americana. Me gostaria de felicitar os organizadores por este encontro. Eu já participei de algumas organizações assemelhadas, pero sempre ocorre algo não planejado. Até agora não aconteceu isso. A organização é capaz de agradar os participantes mais exigentes. Também me gostaria bom, eu vou tentar falar espanhol. Peço mil perdones por minha pronunciação. Português é a língua de Brasil. Português e espanhol são muito semelhantes, têm a mesma origem. Muitas palavras são semelhantes, mas há muitas diferenças. Algumas palavras têm sentido oposto de uma língua em relação à outra. Eu gostaria de me desculpar pelos tradutores que estão elaborando em dobro, estão em tradução a uma língua que não existe. O portunhol, é uma mescla de português e espanhol. Os brasileiros creem seguramente que os falantes de espanhol vão compreender perfeitamente o portunhol, mas eu creio que não é verdade. Eu gostaria de sugerir que os tradutores recebessem em dobro por estarem traduzindo algo que não existe. Fica a sugestão de um pagamento dobrado a los tradutores. Bueno, vamos a comenzar. Esta es la logomarca de Fundación Planetario de Río de Janeiro. No es algo muy original. No hay una cúpula, no hay un planetario, simplesmente a palabra planetario. En verdad, la fundación está subordinada a lo alcaide, a la ciudad, a administración de la ciudad. E não é permitido logomarcas em instituições subordinadas. Simplesmente a logo, na verdade, o brasão, escudo, não? Escudo de prefeitura e a palavra planetário. É muito interessante discutir o logo, mas não vou tratar disso. Solamente a esfera armila, você compreende? Que é o precursor do planetário, certo? Vocês tinham uma armila, ali os expertos explicavam os equador, meridiano, eclíptica, polo, coluros e assim por diante. É uma observação de fora da esfera celeste. Vocês estão fora do cielo e ali é representado os círculos fundamentais da astronomia. Eu estou elaborando isso porque mais à frente eu vou retornar a este. O símbolo da esfera armilar significa a colonização pelos portugueses. Rio de Janeiro foi capital de colônia e muito tempo además. Ok? O seguinte,
por favor. El planetário foi inaugurado em 1970, uma data que os brasileiros têm grande referência ao México. Nesta época, o Brasil foi campeão de futebol em México. Pero eu não sou um desportista, não gosto muito do esporte, pero há essa recordação. Esta foto foi tirada imediatamente após a inauguração. Notem que não está urbanizado, há cerros de areia, não há caminho, enfim. Começou e o domo tem 12 metros de diâmetro e muito visitado desde sua inauguração, uma quantidade enorme de pessoas, como todos os planetários, imagino. Em seu interior foi instalado um projetor Space Master, fabuloso equipo, fantástico equipamento. Eu vou projetar a imagem deles. O seguinte, 10 anos depois, a fotografia já é a colores. Temos acá uma urbanização, uma via. Acá há a Universidade Católica de Rio de Janeiro. Então, é um local de muita circulação de pessoas. É uma região basicamente de residencial, moradas. Okay? Um pequeno estacionamento, os ônibus escolares, os autobuses escolares ficavam acá. O grande trânsito, circulação atual não é mais possível ser assim. O seguinte, por favor. A foto anterior, eu entrei em planetário naquela ocasião. Mais adiante, 1998, expandimos nossa instituição porque não éramos mais capazes de atender a grande demanda de público, notadamente os estudantes. 80% de nosso público é de estudantes. Então, conseguimos recursos para adquirir um moderno planetário Universarium ZEISS, fantástico instrumento. Um domo diâmetro interno 23 metros, diâmetro externo, que não é importante para nós, mas 30 metros. O antigo domo está acá, 12 metros, 30 metros. É uma situação muito peculiar. 2 planetários cercanos, ambos operacionais. Este acá, depois da ampliação, destinou-se a niños muito pequenos e lo maior para os estudantes maiores e público em geral, etc. Também, nesta época, há uma ampliação do prédio. Há construído um museu, chamado Museu do Universo. Na verdade, não é um museu em nome tradicional, é mais um centro de ciências, com experimentações, os niños apertam, acontece algo, e há demonstrações de fenômenos astronômicos, fases da Luna, maré, estações do ano, enfim, fenômenos cotidianos e também não cotidianos. O seguinte, por favor. Acá uma tomada com os 2 domos. Acá arriba são executadas observações astronômicas. 4 domos com telescópios e assim por diante. Pero é uma questão de sinceridade, franqueza, apresentar-lhes os pontos positivos, os acertos, mas também os erros. É fundamental que eu penso que nós aprendemos mais com erros do que com acertos.
Se alguém comete um erro e diz para você, olha, não vai por este caminho, isto não vai ser um bom resultado. Por que falou isso? Este domo, externamente, apresentou problemas 2 vezes. Nós, atualmente, estamos no 3º problema. Não se obteve um bom resultado no revestimento da cobertura. A fraturação, desmoronamento do domo, aspecto externo, não afeta em nada a projeção. Eventualmente, uma infiltração da água mancha o domo e assim por diante. Pero a 3ª vez, não é possível. Esta, na verdade, é a segunda recuperação. É um problema que nós estamos enfrentando e é necessário resolver rapidamente este problema. Ok? Adiante, por favor. Esta é a outra entrada. Com a construção do prédio, temos 2 entradas. A entrada anterior e esta. Há um amplo, como se diz, local onde os carros ficam. Estacionamento, também em espanhol. Estacionamento, a entrada principal, estacionamento para uns 10 autobuses aproximadamente, depende do tamanho do autobus. E acá um estacionamento para veículos, para de visitantes. Um relógio de sol. Há muitos relógios de sol em planetário. Todos gostam de relógios solares. O próximo, por favor. Uma tomada superior, os domos de observação e a identificação de los domos. Originalmente, o nome não era Carl Sagan, era Carl Zeiss. Foi uma contrapartida para a firma Zeiss ofertar, disponibilizar um número maior de peças de reposição, de manutenção e assim por diante. Pero em algum momento da administração houve um conflito de interesse entre as Zeiss e a fundação, na verdade, um motivo artificial. Não houve realmente um motivo para o planetário confrontar com as Zeiss. Pero, em consequência, o nome cambiou para Carl Sagan, manteve somente o Carl. Aqui há nós chamamos domos. Não sei se domos é a palavra mais adequada. Como? Tá bem? Domos também é usado em português claraboia. Não sei. Enfim, uma superfície de vidro com 300 metros quadrados, voltado ao norte, com a perfeita inclinação para cá ser instalado painéis solares. Não foi planejado para isso, por se fosse planejado, não seria tão perfeito. A inclinação é excelente, com exceção de uma árvore muito grande que tem aqui. O aproveitamento da luz solar está em processo de finalização dos estudos e em 1 ou 2 meses vamos revestir, recobrir toda essa área com painéis solares e será possível atender uma pequena demanda de consumo do museu, uma área denominada nave escola. Uma nave escola. Ok? O seguinte, por favor. Esta é uma outra unidade da fundação. 2 planetários, um colado a outro e um terceiro muito mais distante, em la parte da cidade denominada Santa Cruz. É um lugar muito belo, pero distante de todo. Não há habitação, não há comércio em menos de 3 quilômetros. É uma região, a população muito pobre, não tem condições de chegar ao planetário.
A instalação foi reprovada por todos nós técnicos. Não é em um bom lugar, não é em um bom lugar. Nós sempre estamos sujeitos à interferência política. Em acá, tem uma autopista. Os ônibus são intermunicipais. A tarifa é muito cara. Impossível chegar ao planetário de Santa Cruz. É um projetor Ivan Sutherland digital que milagrosamente desde 2008 não há tido problema praticamente nenhum. Os projetores são Christie, não sei se vocês conhecem o Christie, era um potente, muito resistível projetor. Não tem problema com ele. Não é de grande resolução, é de 1K solamente, 1K. Pero Ivan Sutherland, muitas graças, felicitações pelo projeto, em termos de projeção, é muito satisfatório. Em interior de prédio, há uma área ampla, com exposições e assim por diante. É difícil, mesmo para os trabalhadores do planetário, chegar lá. Há um câmbio de autobús, um com outro e assim por diante. Pero recebe uma visitação muito grande de escolas. É uma região que há muitas escolas. E as escolas têm seu autobús para levar os estudantes. É responsável por mais de 30% do público de Fundação Planetária. Imaginando os 3 domos recebendo a visitação. O seguinte, por favor, há um laguito aqui, peixes e assim, etc. Este é um mapa da cidade de Rio de Janeiro. A Fundação Planetária, os prédios principais, a Cúpula Galileu e a Cúpula Carl Sagan, está localizado aqui, pero praias muito famosas, etc., uma região de alto poder aquisitivo, com algum comércio, não há indústrias acá. Esta parte é mais de população rica, com mais dinheiro, não? Pero acá, muito pobre as pessoas. O planetário de Santa Cruz está acá, 60 quilômetros da sede até o planetário de Santa Cruz. Então, alguns dos profissionais que habitam acá, cercana à Fundação Planetária, não gostam de ir acá todos os dias. Há muito trânsito, muito engarrafamento, um aspecto, digamos assim, de uma violência. Ninguém aprecia muito esta viagem tão longa. Aqui, na região de baixo IDH, compreende isso? Baixo índice de desenvolvimento humano. Aqui, mais recurso. Aqui é a parte central, a parte antiga da cidade. O próximo, por favor. Esta é a cidade que a maioria conhece. El Cristo, el Pão de Açúcar, muitas praias, etc, etc. Mas qual é o Rio de Janeiro para quem habita lá, para quem vive lá e que todos os dias enfrenta as dificuldades? Vamos a ver. O seguinte, por favor. Há uma quantidade enorme de moradas de baixo recurso. Vocês também chamam de favelas, não? Curiosamente, favela é o nome da primeira favela do mundo, que foi a favela que fica numa região central do Rio de Janeiro. É interessante, brevemente, mencionar isso. Havia um conflito no interior do Brasil e as forças federais do governo mandaram tropas para combater esses insurgentes. Eram insurgentes que, movidos por características religiosas, enfim. Mas quem eram os soldados? Quem eram os combatentes? Eram ex-escravos
trabalhadores de baixo recurso, muito baixo recurso. A promessa era, vocês vão lá, lutam, defendem a pátria e ao retornar vocês terão namorada. Pero, naturalmente, isso não aconteceu. Ao retornar, não tinham morada, estavam livres, pero não há morada. Eles habitaram um pequeno cerro. E nesse cerro era semelhante a um cerro da cidade que eles combatiam, chamada favela, porque havia uma fruta, legume muito parecido com uma fava. Fava é o feijão, uma ervilha. Então, o nome favela vem dessa origem do combate há muitos anos atrás. E, curiosamente, outros povos também usam a expressão, a palavra favela. Então, 25% dos moradores da cidade não moram de frente para a praia. Não moram em luxuosos apartamentos. 25% é acá. Pero não são todos exatamente pobres. Há uma situação interessante. Muitos têm TV a cabo, têm eletricidade. Muitas vezes a eletricidade é subvencionada pelo poder público, pero independente de ser pobre ou não pobre, é uma área muito conflituosa. Tem muitos problemas de segurança. Adelante, por favor. Nós temos provavelmente a polícia mais violenta do mundo. A morte de policiais, de elementos da polícia e da população que convive com conflitos com narcotraficantes é enorme. Morre cerca de 1 a 2 militares, policias por semana. Por semana. O aparato bélico é indescritível. Parece que nós estamos em uma guerra Iraque ou coisa semelhante, Síria ou coisa semelhante. Pero não é raro as escolas localizadas nestas comunidades cerrarem suas portas em uma situação conflituosa com os estudantes lá dentro. Nesse momento, se toca uma música, se distrai as crianças para que não ouçam os sonidos de arma de fogo. É uma situação muito conflituosa. Nós não temos nenhum orgulho desta situação, pero é fundamental que vocês conheçam. Meu papel é a franqueza, a sinceridade, mostrar os aspectos não só positivos. O planetário é muito belo, muitas pessoas, todos os niños gostam. Sim, isso é verdade, mas também há outros aspectos. Eventualmente, enfim, só para encerrar o assunto, há estudantes que morrem dentro da escola durante o conflito fora da escola. Infelizmente, não é uma situação muito rara. E as escolas evitam sair numa situação como essa. Quem vai a planetário numa situação conflituosa? Não, ninguém vai sair de sossego. Seguinte, vamos para aspectos mais agradáveis. Este é o interior de cúpula de Planetária de Santa Cruz. Planetária de Santa Cruz, o nome do domo é Dom Pedro II. Não somente o México teve imperadores, Brasil teve 2 imperadores. Isso é uma situação muito cômica da história do Brasil. Os 3 em México têm 3, seguro? 3 imperadores, Maximiliano, ¿verdad? 3? 1, solamente 1. Deveria ser reprovado em minha aula de história. Na época de Napoleão invadiu vários países da Europa, invadiu a Espanha, estava para invadir Portugal e a corte, o rei, etc., fugiram para o Brasil. Então, nessa época, Portugal passou a ser, digamos, colônia de Brasil. A cidade desenvolveu muitíssimo, muitas construções foram feitas. Acabou a guerra, Napoleão se recolheu, foi à prisão. E os reis voltaram para Portugal? Não, está muito bueno acá, a temperatura é muito agradável, muito pessoas interessantes, e etc. O rei não quis retornar, nem o rei, nem a corte. Isso
aí provocado, depois de alguns anos, problemas em Portugal, aí estava aí num movimento de la república, não mais rei, não mais monarquia. Então o rei retornou a Portugal com sua corte, mas deixou acá seu ninho, Pedro VI, que é imperador, que é futuro imperador de Portugal também. Mas ele ficou em Brasília e depois de uns anos, aí também movimento republicano, vou proclamar a independência de Brasil de Portugal. Um português declarou a independência de Portugal. Um português na linha sucessória do Império, do Reino de Portugal. Depois ele foi requisitado novamente a Portugal, porque novamente a República estava em Portugal, e ele retornou, deixou seu ninho, que depois se chamará Pedro II. Ele ficou em poder muitos anos. Ele começou 7 anos e veio à República em 1889, e ele já muito velho foi expulso e foi proclamada a República. Bem, Dom Pedro II era um amante da ciência, tinha telescópios, vários aparatos, era também gostava de desenvolvimento da educação e assim por diante. Por isso o nome da cúpula Dom Pedro II. Adiante. É uma área de observação. Esse é o interior do domo. É uma cúpula, como todas em Fundação Planetário, todas são unidirecionais, como acá. A plateia voltada para a mesma direção. É ideal para a projeção digital, não? Assim como na disposição concêntrica é ideal para planetários optomecânicos. Naturalmente que acá tem uma região preferencial onde as cenas se acontecem, os personagens acontecem. Pero um é um tanto incompatível com o outro. Acá na projeção de céu, nós perdemos um pouco a associação da esfera celeste interior com o exterior. Do mesmo modo, em cúpula concêntrica, a associação é muito fácil, pero a projeção digital, digamos, com personagens, com uma aventura, alguém ficará de cuesta para o lado principal. Essas são incompatibilidades que há que se ter em atenção quando migrar de um sistema para outro, enfim, nada que não seja insolucionável. Lo seguinte, por favor. Uma espécie de sala de aula, classe, também em Planetário de Santa Cruz. Todas as nossas atividades, todas, de astronomia, de divulgação de ciência, que ocorrem na Fundação, são praticadas, exercidas por astrônomos. São todos astrônomos de formação. Alguns, a maioria, têm mestrado, ou nós três têm doutoramento. Vocês poderiam perguntar agora, pero um profissional, um científico trabalhando em planetário, em la labuta do dia a dia, operando o planetário, como se pode isso? Sim, é assim, e nenhum deles degusta desse trabalho, de trabalhar com chicos, com ninhos, dando curso de divulgação. Alguém poderia perguntar, mas eles não receberiam um salário mais alto em la universidade ou instituto de pesquisa ou coisa similar? Não. O pagamento dos funcionários de Planetário de Rio é muito cercano, muito próximo em valores financeiros que é praticado por um experto, um científico com nível de doutoramento. É assim. É assim. O seguinte. Este é o projetor original, Space Master. Não sei se dá para perceber a disposição concêntrica. Eu sou um pouco saudosista. Você conhece a palavra saudosista? Saudosista
que tem belas recordações, como era belo aquele tempo. Como? Nostálgico, perfeito. Também há essa palavra em português, nostálgico. Quando eu entrei em Planetário, era assim, era tão mais agradável, desculpe a franqueza, os ninhos em volta, você passava as sessões, o céu estrelado, quando tornava a noite, Pero eu penso que em alguns planetários ainda não era assim. Alguns sistemas de ópticos digitais ainda não era assim. É claro que não estou apregoando que os sistemas digitais não valem nada. Pelo amor, não é isso que estou a falar. Eu estou a falar que nesse tipo de planetário havia alguns aspectos que a mim são caros, muito caros para mim. Me gostava muito desse tipo de interação. Também porque a cúpula é muito pequena. Tinha 12 metros, 140 pessoas, crianças aproximadamente. A interação era direta. Sua pergunta qual é? Sim, claro, eu vou escurecer o céu, vou te mostrar a constelação. Enfim, hoje não é mais assim, não somente pelos equipos, mas também pela necessidade mala de atender o maior número de pessoas, de crianças possível. Entrou, assistiu, saiu outro, entrou, assistiu, saiu. Isso não é didaticamente aprovável, ok? Estou manifestando minha opinião pessoal. Não é, em alguns casos, pode não ser a opinião da alta administração, ok? Esse tipo de pessoa, para encerrar esse assunto, esse tipo de equipo, estou a conversar ontem sobre isso, é quase como se fosse uma divindade. O público adentrava a cúpula e venia em centro um monstro girando, um símbolo de adoração, não? Eu creio que sim. Os expertos, quando vão a dar uma entrevista, falar de sua especialidade, buscam o que como cenário? Um planetário óptico mecânico. Ok? Não estou a criar casa com digitais. Por favor, não pensem nisso. Só que é um equipo que tem um aspecto cenográfico muito notável. Lo seguinte, por favor. É uma aula que não é mais possível porque não temos mais esta máquina nem à disposição, ok? Vamos a seguir. Em 1911 nós cambiamos a configuração da cúpula Galileu, há uma renovação completa, desde o piso, os equipos de sonido, amplificadores, etc. E foi instalado projetores de barco Cine 7Q. Na época pareceu-nos uma boa aquisição. O preço estava bastante acessível e Barco é uma empresa que tem um grande número de profissionais em Brasil. Então, um dos problemas mais graves para nós, que é a manutenção, a conservação do equipo, esteja sempre disponível a funcionar, parecia resolvido. Nós assinamos um contrato que obrigava a empresa Barco a fornecer peças e manutenção por um período de 3 anos. 3 anos. E de fato foi assim. Eles eram obrigados a reparar o equipamento em 48 horas. Tudo parecia pleno, muito bueno, uma projeção fantástica, tudo perfeito. Contudo, quando terminou o contrato de 3 anos de manutenção, a empresa Barco vendeu, certo? Vendeu a parte de visualização especial a qual o sistema planetário estava vinculado a uma empresa americana, Starline. Ok, vamos a fazer negócio com Starline, no sentido de fazer a manutenção,
o reparo de peças. Vocês sabem também como é, que um planetário não pode ficar parado semanas e semanas e não é possível. Conversamos com a Starline não tinha equipe em Brasília. Para colocar uma equipe em Brasília seria um preço tão estrondoso que agora não tínhamos manutenção alguma. Por sorte, nós havíamos adquirido 3 projetores barco iguais ao interior do domo e eles foram substituindo aos poucos conforme aí necessário. E atualmente estamos num processo que não sei como se fala em espanhol, em português se chama canibalização. Existe essa palavra? Você tem 2 equipos. Os 2 têm problema. Um é irrecuperável, pero eu posso retirar as peças desse para que outro volte a funcionar, né? Escolha de Sofia, como se diz, não? Pero é assim. Então, como o Brasil passa por grave crise de vários aspectos, social, econômica, moral, etc. Não vejo futuro para este planetário a partir de daqui a 3 anos. Provavelmente não temos mais como canibalizar. Não? O projetor de Santa Cruz há algo semelhante. Provavelmente em alguns poucos anos não há como adquirir projetores, mas não estou certo no caso de Santa Cruz. Claro, sempre se pode, troca todos os projetores, coloca todos os projetores novos, pode, mas há um custo para isso, provavelmente não deixaremos de fazer desse modo, né? Um problema que nós temos, eu acho que acá é menos grave, é a conservação de los equipos, a manutenção de los equipos. Lo universário, que é das AIS, não temos nenhum problema. É uma manutenção muito cara, pero há um técnico residente dentro do planetário e repara imediatamente. Também temos problema de peça. Ele é promovido, ele é um Universarium modelo 8. Já temos peça em planetário para ele ser convertido para o modelo 9. Parece que éramos o único que não havia passado pela renovação, enfim. Os projetores digitais, essa é uma questão particular de nossa instituição. Eu não posso generalizar, dizer que todo esse problema é enfrentado por todos. Certamente não é. Existe uma questão que a compra de equipo de Brasília, qualquer equipo, é muito cara. Se uma coisa custa $1.000 em América, chega lá vai custar $2.000. As taxas, os impostos e a dificuldade de la compra é um obstáculo enorme. Então, equipo de um planetário, os equipamentos de um planetário precisa prever sempre uma taxa, um tempo muito adelante. Não é eu comprar, deu defeito, eu compro outro, não é muito complexo. E também é difícil comprar sobressalentes. Não, meu sistema tem 6 canais, então eu vou comprar mais uns 3 planetários, 3 projetores de reserva. Isso é um pouco complicado também. São questões muito locais, ok? Adelante. Isso, adelante. Uma coisa interessante que quando nós compramos os planetários digitais, como aquela época não teníamos conhecimento e nem experiência em produção de full dome, naturalmente que nós adquirimos alguns títulos junto com os equipos. Esses títulos foram escolhidos com muito cuidado. Há uma questão cultural. O público que vai ao planetário, eles têm uma resistência muito grande quando eles não se veem naquela projeção.
há uma aversão a situações em que o público levanta-se de cúpula e sai resmungando, eu não via para cá coisa de americanos, coisa de franceses. Então, há uma questão cultural. Então, muitos desses títulos que para nós, que belo, bela composição, a resolução é fantástica, pero a aceitação do público é bastante frustrante. Igualmente, é frustrante também quando eles vão ao planetário assistir uma apresentação e não tem conteúdo astronômico. Eu sei todo o potencial dos telescópios digitais, as células, o interior do corpo humano, simulações matemáticas, e eu não tenho como negar, eu apoio esta destinação para o planetário. Não é isso que eu estou a falar. Eu estou a falar da produção que atende 99% do público. São essas as produções que há uma grande resistência. Okay? Então, nós rapidamente, foi até um estímulo para, vamos ver como funciona isso. Não é todo produto adquirido no exterior que há resistência. Por exemplo, Two Small Pieces of Glass. Fantástico, todo mundo, palmas, 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 fantástico. Por quê? É um tema universal. Eu estou falando de los planetas. Planetas é igual em qualquer cultura. Ok? Outro exemplo. The Planets, da RCA Cosmos. É a mesma coisa, planetas. Ok? Eu vim a planetário para ver planetas, ver constelações, estão acá. Gostei. Mas quando há uma questão cultural pesada, a resistência é... Não sei se acá acontece algo semelhante. Próximo. Seguinte. A cúpula ante Carl Zeiss, agora Carl Sagan. Também é uma disposição unidirecional, mas também é inclinada, uma inclinação bem acentuada, o que é uma dificuldade para levar niños e pessoas com dificuldade de locomoção. Há uma porta que permite acesso a essas pessoas, mas quando os niños adentram este espaço, demora muito. As professoras pegam a mão e por isso a destinação para a Cúpula Galileu a menor para os niños menores. Este projetor, este sistema também sofreu grandes problemas com a manutenção, a conservação. Este é o equipo universitário fantástico, Cielo. Fantástico. As estrelas são extremamente pontuais. É muito belo. Pero para quem conhece muito de estrelas, para quem conhece o céu, o nome da estrela, associa o brilho, a desenho da constelação, identifica não realismo em 3 ou 5 áreas. E não é neste planetário. Em todos os projetores universais, há esse problema. Talvez um problema de confecção, enfim, eu não sei. Para um projetor tão belo, com um céu tão fantástico, é lamentável que o céu, em alguns pontos, não é fiel à realidade. Para vocês terem uma ideia, nós trocamos o cabo de Canopus e de Sirius. Não sei se vocês conhecem, o sistema usa fibras ópticas. A luz passa para a fibra óptica e vai para um cocheiro, um furo, um orifício, um pinhole. E dependendo do brilho da estrela, esse furo é maior ou menor, tem uma ou mais fibras de vidro e assim por diante. O brilho da estrela Canopus originalmente era mais brilhante que da estrela Sirius. Não pode. Um planetário de prima excelência, não é possível que isso se dê. Então, nós mesmos aí trocamos o cabo de Sirius com o cabo de Canopus, o brilho ficou mais realista. Não sei explicar porque essas coisas ocorrem numa firma tão afamada. Acontece. O seguinte, acá temos 260 butacas, como se chama? Assentos. 260. Originalmente eram 280, pero la necessidade de atender la segurança
a circulação de uma necessidade de fuga ha reduzido. É uma cúpula que nós temos muito cuidado, a segurança do público, por causa das escadas. Vocês sabem, em um planetário, se falta luz, aí o pânico não tem nada, é uma dificuldade. A escada é um problema, então todos têm iluminação, lanterna, coisa parecida. A segurança é algo que nós temos uma importância máxima. Toda a apresentação, a sessão é precedida de uma pequena mensagem dizendo onde está isso, onde se houver isso. Em geral, o que mais funciona é: não saiam de seu lugar, permaneçam onde estão, porque não há luz, é o pânico, alguém grita fogo, fogo, é uma desgraça. Nós tratamos com crianças, é um problema muito sério. Aqui, niños. Originalmente, este sistema tinha o projetor universal, 3 projetores de vídeo CRT. 1, 2, 3. Na verdade, há um quarto acá, mas um é substituto do outro. Naturalmente, não há mais CRT. CRT é um bom projetor, porque o fundo é muito negro, o contraste é muito elevado, o planeta fica solto no espaço, a impressão que você está vendo no planeta é fantástica, mas não há mais CRT. Né? Nós desenvolvemos algumas adaptações a projetores comerciais que é o que é possível. Okay? Não é a mesma coisa, mas não tínhamos dinheiro para comprar um projetor de alto contraste, que daqui a 6 meses eu necessito trocar uma lâmpada que custa $2.000 e assim por diante. É necessário, nestes tempos de dificuldade, manter a máquina funcionar, atender o público, mas há que se sacrificar-se alguma coisa. Então, nós desenvolvemos alguns projetores comerciais, encontra-se em boa loja, e adaptamos, e a projeção de animação é muito satisfatória. Não é a mesma, mas é o que é possível. Ok? Também houve necessidade de trocar a lâmpada incandescente por lâmpada de LED. Isso causou um transtorno terrível por causa dos dimmers de acionamento. Ainda estamos por deixá-lo perfeito. O seguinte, por favor. Eu não sei como está o tempo. Todos nós estamos com o estômago roncando, não? Eu vou acelerar, ok? Aqui, alguém que vocês conhecem, talvez um pouquinho mais gordo, né? O próximo. Originalmente também teníamos 56 projetores de slides. Ora, slides, fantástico. E na época passada, não sou, como se disse, romântico, não? A palavra? Como? Nostálgico. Não sou nostálgico, é a realidade. 56 projetores de slide, não tem película, não tem revelação, não tem projetores, não temos lâmpada. Não foi uma dificuldade muito grande eliminar os projetores de slide, porque não há como retornar a esta realidade. O futuro está acá. Este é o estacionamento. Há capacidade para cerca de 10 autobuses. A escola chega cá e depois é dividida em grupos. Nem todos, não cabe todos na cúpula. São 2 cúpulas, uma com 260, outra com 90. A Galileu, 90 lugares. Pero é necessário dividir, porque o número de crianças que, verdade, até o ano passado era muito grande. Cerca de 500 crianças, 600 crianças, num determinado momento. Há necessidade de dividir. Uma parte vai assistir a sessão de cúpula, a outra parte, a outra metade, assiste a visitação ao museu, os equipos de simulação. Depois, cambia-se e todo esse processo demora umas 2 horas aproximadamente.
Então, a la chegada, a divisão, o próximo, por favor, vou acelerar um pouquinho. Seguinte. Lo seguinte, please. O equipo foi a manjar. Ok. Esta é a recepção. As crianças todas muito alegres. Eu estou em planetário, vou conhecer o universo. Pero a maioria dos estudantes, eu penso que é assim acá, que é, eu vou sair da escola. Oh, a qualquer lugar é magnífico. Mas eles gostam muito de planetário. Em qualquer lugar do mundo, né? Planetário está aí no coração de todos. Nós nos recordamos quando éramos niños, com os coleguitas de escola. Como? Eu tenho 10 minutos? Oh, não creio. Então, eu vou acelerar muitíssimo. Vamos à seguinte. Aqui, os niños pequenos se divertindo no relógio. Pode seguir. Para a visitação ao museu, nós teremos monitores, é assim que se chama acá também, monitores, estudantes do nível médio, de escolas muito pobres, e eles são treinados para isso, para explicar os fenômenos, e eles recebem os estudantes. É muito interessante porque às vezes eles atendem estudantes de sua idade, né? E os que estão sendo, as explicações estão sendo dadas, ficam impressionados, como ele sabe? Eles recebem um pequeno dinheiro. Vamos à seguinte. Lá interior do museu, equipo de astronauta, a pessoa fica cá, temos várias atrações. Pode seguir. Pode seguir. O interior nós denominamos nave escola. É uma parte dos planetas. Aí pode ser, adiante. A pessoa fica cá, tem o peso nesse ou naquele planeta, e assim por diante, informações técnicas do planeta, uma simulação. Nós vamos a mudar tudo isso no ano seguinte. A tecnologia corre mais rápido que nós. O interior da nave escola, aqui a balança, enfim, pode seguir adelante. Pode seguir. Todos gostam disso. Os alcaides que visitam o planetário, tinham uma placa aí, fotos aí, sai para a imprensa e etc. É o sistema solar em escala que fica atrás dos domos, aquele domos que eu falei que vai ter coletores solares. Também impressiona muitíssimo os ninhos. Oh, a terita aqui. Vamos lá. O próximo. Seguinte. Isto é muito interessante. Não sei se digo experimento, é a meridiana. Há um pequeno furo no teto de 2 ou 3 milímetros. A luz solar penetra nesse furo e se projeta no chão, como se diz? Suelo do museu. Há uma faixa de mármore onde é feita uma gravação. Então, nós teremos aqui em que constelação, astronomicamente falando, o Sol se encontra. Qual é o dia de hoje? Ele passa exatamente na posição e o Sol tem nessa projeção cerca de 7 centímetros de diâmetro. Está a 7 metros de altura e tem também uns 7 metros de comprimento. É muito interessante. Lamentavelmente, só funciona no próximo ao meio-dia, né? Ok? Aquela combinação do Sol. Né? Fora desta posição, ele está cá, e as pessoas esperam lá. E meio-dia não é a época que tem muito público. O seguinte, por favor. Aqui a meridiana, o Sol, o outro. Vamos acelerar bastante. O interior do museu. Acá o planetário que foi retirado do interior do Domos. Veio acá. Aqui originalmente tinha um pêndulo de Foucault. Por o seguinte. A experimentação, lei de Kepler. Você aperta aqui, acontece alguma coisa. Pode seguir. Aqui a parte de astrofísica, diagrama HR, mostra a evolução do Sol. Aqui, isso é muito interessante, mas não sei se teremos tempo. Mostra a trajetória do Sol em várias latitudes.
em Polo, em Rio, Rio aqui, não me recordo, Equador, talvez, enfim. A Caucasaria, o Sol percorre a esfera. É muito interessante. Pode seguir. Temos também simulação de maré, aperta assim uma coisa, a lua passa, a maré sobe, também adiante. Próximo, seguinte. Pode seguir. A praça circunda o planetário, é visitada não só pelos estudantes, como pelos moradores, habitantes desta região, que não há praças muito grandes, cercadas por grades, enfim, a realidade é esta. Há um brinquedo, e aqui de manhã tem muitas crianças, muitos ninhos babás com suas crianças e assim por diante. Pode seguir. Isso é um aspecto muito interessante. Isso são esculturas. Aqui tem uma região do céu, aquela esfera celeste como um todo. Minha atenção é para cá. Pode seguir adiante. Mostra o céu da bandeira nacional, a bandeira do Brasil. Não sei se vocês sabem, a bandeira do Brasil tem estrela. Essas estrelas não são aleatórias. Elas representam o céu em momento da proclamação da República, 15 de novembro, às 8 horas e 15 minutos. Vocês podem dizer, mas 8 horas e 15 minutos é dia, teríamos que ter o sol. Não tínhamos o sol. Pode seguir. Cada estrela representa um estado da federação. Aqui a bandeira do Brasil, aqui a escultura. Note, aqui alguns dizem que representa a eclíptica. Em outras circunstâncias é o Equador celeste. Mas notem que a esfera celeste acá está invertida. Se lembram da esfera armilar? As bandeiras portuguesas sempre tinham esferas armilares. O Brasil, depois de independente, também adotou a esfera armilar em algum aspecto. Pero a esfera armilar, você está fora da esfera celeste. Então, o céu representado acá é como se você estivesse fora da esfera celeste. Eu sei que era uma coisa abstrata, pero é a evolução de uma esfera armilar para cá. E cada estado, periodicamente não, é aumentado o número de estados na bandeira. Essa estrela aqui, muitas pessoas, mesmo em Brasil, creem que é o Distrito Federal. Não, esta estrela, na verdade, representa que o país tem terras ao norte do Equador. Uma pequena faixa do Brasil é ao norte. Distrito Federal, sabe qual é? Esta aqui, a estrela muito fraca, a estrela Sigma Octantis, ela Polaris. Qual é o simbolismo desse? A esfera celeste circunda ao redor da Sigma Octantis. Os estados devem ficar subordinados ao governo central. Okay? É muito interessante a maneira, mas não é o motivo do nosso encontro. O seguinte, por favor. Pode seguir. Espaços que nós temos lá. No final, nós teremos coisas mais interessantes. Vamos a seguir. Espaço para criança, sala de leitura, pode seguir. Esse é o núcleo Fudome. O Alexandre é o chefe da parte de produção, ele que devia estar acá, mas o passaporte é vencido, incompetência. Vou seguir sua equipe, que produzem filmes, etc. Pode seguir. Pode seguir. Aí também atividades como colônia de férias, as crianças no período de férias vão ao planetário, é algo custoso, não é para a grande massa. Pode seguir. Aula para os professores, enfim, aqui na esfera celeste, na Terra, colocando o que nós chamamos de Terra em estação. Pode seguir adiante. Curso para professores, para maestros, são muito importantes, porque eles têm um efeito multiplicador. Se você ensina bem um professor e ele assimilou bem, ele certamente vai produzir efeito em muitos estudantes. Pode seguir. Exemplo de nossos cursos, chama atenção apenas para este aqui. Curso de identificação do céu. O que é esse curso? O curso mostra as constelações, as estrelas. É impressionante como o público aprecia esse tipo de coisa. Nós pensamos que o público está interessado somente em buraco negro e cosmologia. Não, ele quer conhecer o nome das estrelas. É impressionante. Cúpulas sempre lotadas. Pode seguir adiante.
observação astronômica, temos 4 domos com telescópios, pode seguir. Pode seguir. Observação pode seguir, não tem nada a acrescentar. Todos fazem observações. Que passa? Slide é trocado. Que passa? Que passa cá? Aí aqui uma observação do evento fora da fundação. Nós fazemos observação fora. Este acá é do eclipse de 1994. É alguém acá que foi nesse evento? 94. Eu vou falar mais adiante nesse evento. Pero nós com o equipe de México, da Associação Mexicana de Planetários, há um encontro lá, mais adiante eu vou falar, e nós estávamos hospedados em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é um lugar fantástico, muito lindo, nas cataratas, o lugar é maravilhoso, pero os expertos não vamos observar em Foz do Iguaçu. A linha central ia passar em Foz do Iguaçu. Vamos à cidade de Vanda, a 200 quilômetros de cá. Temos que passar pela fronteira. Eu não sei. O quê? Para ganhar mais 1 segundo. 1 segundo. Que ocorre? Em acá, nuvens. Não em todo o eclipse. Em Foz do Iguaçu, nenhuma nuvem. Céu absolutamente azul turquesa. Fantástico. Porque nós saímos de onde estávamos. Quem faz observações desse tipo sabe que é o risco, 50%. Não havia, naquela época, satélite meteorológico que você acessava pela internet ou coisa parecida. No seguinte, há outras bandeiras mexicanas mais à frente. Pode seguir. Este é o eclipse, no momento entre as nuvens. Foi muito belo. Fotografado pelos mexicanos, os brasileiros, os argentinos, muitas pessoas. Um lugar não muito belo. Cidade de Vanda. Pode seguir. Esta é outra observação em ponto turístico do Rio de Janeiro. Pode seguir. Vamos acelerar bastante mais. Observação solar. Nós temos um heliostato que projeta o sol no interior de uma sala. Temos aqui o sol real. Pode seguir adiante. Pode seguir. A colônia de férias, crianças aprendem jogos astronômicos. Muito interessante. Mais rápido, por favor. A cantação de histórias. Podemos avançar. Adiante. Essa é uma atividade muito interessante, dormindo com as estrelas. É como dormindo no museu. As crianças passam a noite, tem várias atividades de astronomia, jogos, observações, sessões de planetários. Quem mais gosta desta são os pais, que ficam solos, sem as crianças por perto, por uma noite. Há uma ideia de fazer para os casais também, mas não intentamos isso ainda. Podemos seguir. É muito interessante. Pode seguir atividades, eles ceiam lá, observam. Luneta naranja, é isso interessante. Luneta naranja é como se fosse observação de telescópio em cerros, em favelas. Praticamos esta ação durante uns 3 ou 4 anos. Depois, com a tensão nessa região, deixamos de fazer a atividade. É muito interessante. Quem nunca observou o telescópio, nunca foram ao planetário, não sabe a diferença de um planeta e de uma estrela, nunca viram a Lua, nunca. Quando você desperta o interesse, mas que buracos são esses? Mas não consigo ver esses buracos. Que é uma experiência fantástica. Pode seguir. Eu teria muito mais a acrescentar, mas o tempo é muito curto. Aqui também, na favela. E nessa época não há necessidade de segurança maior. Chegávamos lá, só avisávamos para a comunidade, estamos indo com um aparelho que não é um instrumento de guerra, é um telescópio. Pode seguir. O planetário social também é muito interessante. Em que consiste o planetário social? Uma associação de moradores, de pessoas que não têm recursos, moradores na favela, por exemplo. Eles têm, em geral, uma atividade cultural. Qual é essa atividade? Dança, balé, teatro, qualquer coisa que eles exercem entre eles. Então, o planetário social não ocorre mais, é suspenso. Ocorria em determinadas épocas do mês, que reunia-se 2 ou 3 comunidades, cada uma apresentava uma para a outra
Então, eu tenho um balé, aquele grupo que não tem balé, tem um outro desporto qualquer, veria. Isso é muito interessante. Todo mundo batia muita palma, apoiava os outros grupos. E depois tinha lá a visitação ao museu, uma sessão de planetário e assim, etc, etc, etc. E o custo do planetário é muito caro. Eu fiz uma conta aqui, em pesos mexicanos. O estudante paga um equivalente a 60 pesos mexicanos. Adultos, não estudantes, pagam 120 pesos mexicanos. O custo do planetário, é necessário que o planetário tenha, para manter sua atividade, 40 milhões de pesos por ano. Ele solamente arrecada 13 milhões de pesos mexicanos. Então, é uma máquina muito custosa. Então, aqui nós teremos do lado externo uma participação que não me ocorre de que se trata, mas provavelmente é de dança. Depois eles adentram o planetário. O seguinte, por favor. Balé. O próximo, por favor. Não é um espetáculo que os mais exigentes apreciariam. São crianças que têm muitas dificuldades em o dia a dia. Isso é quase como um passatempo. É claro que alguns se desenvolvem, mas a maioria são coisas muito simples. Aqui no espetáculo musical, o seguinte, por favor. Aqui, a Olimpíada Internacional de Astronomia. Nós sediamos a Olimpíada, muito interessante. Infelizmente, o México não estava cá. Não procurem a bandeira americana porque não está cá. Foi muito interessante. Notem aqui, indígenas. E nesse tipo de atividade é necessário um aspecto cultural do local, né? E nós convidamos indígenas que fizeram uma dança impressionante, como todas as pessoas, mesmo aqueles mais de locais mais ferrados, né? Se divertiram com os índios e assim por diante. Pode seguir adiante. Países mesmo muçulmanos curtiram muito o espetáculo. O seguinte. Aqui a dança, infelizmente não foi possível ver os indígenas. O seguinte. O que passa? Outra vez? A bandeira de México. Esta é a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica que ocorreu em 2009. Aconteceu outra Olimpíada, mas não estou seguro que México participou em 2015. Então aqui está aí o grupo de estudantes e maestro, provavelmente. Certamente levaram muito medalhas de ouro, prata, bronze, etc, etc. Seguinte, por favor, já estamos a terminar. Astros em Cena é outra atividade que eu não aprecio. Sinceramente, eu não aprecio, não acho que resultou em algo muito positivo. De que consiste? Aí, cantores, não, como se diz? Cancioneiros, músicos, cancioneiros, e que vão ao planetário, cobram um cachê muito elevado, e o que o planetário ganha? Apenas uma divulgação na imprensa. É o seguinte. Aí, seguinte. Estou sendo a chamar a atenção para acabar logo desesperadamente. A exposição é sobre arqueoastronomia da América. Foi uma exposição temporária. Pode ir seguindo. A exposição temporária é importante para manter que o público retorne ao planetário. Se não, vou ao planetário, já vi o planetário, não quero mais ir. O público vai, pode seguir. O público vai ao planetário, em geral, poucas vezes. Quando é ninho, com sua turma. Quando é papa, com levar seu ninho. Quando é bolo, para levar seus netos e assim por diante. Isso não são muitas vezes. Aqui, algo que vocês conhecem muito bem. Outra exposição temporária sobre as descobertas de Galileu. Pode seguir. Pode. Vai a fechar, cerrar o restaurante. JediCon é muito importante. Os seguidores de Guerra nas Estrelas. Esse grupo é fantástico, muito interessante. Pode seguir. Esses são baixitos. Vejam o que vem agora. São muito baixos. Olha, que altura. Esse é de Jornada nas Estrelas, Star Trek. Pode seguir. As publicações,
Pode seguir. Lamentavelmente não será possível apresentar isso. Amanhã eu vou apresentar. É um programa muito interessante. Não há tempo para falar disso. Vamos seguinte. Seguinte. Vou encerrar agora. É um programa, um programa de planetário para surdos que não ouvem. Então, há um que faz a linguagem de los surdos. Ele aponta os cometas, os planetas, as constelações, ele percorre o céu, um projetor móvel. Aqui, finalmente, isso é importante, é importantíssimo. Anterior. Aqui há a evolução do público do planetário ao longo dos anos. Vejam acá que há um aumento absurdo de público. Eu não creio que acima de 200.000 pessoas por ano seja algo interessante do ponto de vista educacional. Há quase que uma fabricação de alimento, entra de um jeito, sai enlatado, não me gusta muito. Vejam, acá em 2017, uma previsão de solamente 60.000 pessoas. A crise, as escolas não têm ônibus, autobus e assim por diante. Depois podemos conversar isso em outro momento. O seguinte, esta é a distribuição, escolas públicas, escolas não públicas, escolas particulares, não sei como se chama acá. O seguinte, privadas, não? Privadas. Não estou colocando ali o público familiar que ocorre em finalização. Todas as nossas atividades, todas as nossas atividades, nós fazemos uma avaliação. A pessoa preenche um questionário, gostei, não gostei, achei que poderia ser assim, não poderia ser assim. Então vejo que a aceitação é muito grande. Não há registro de ruim. Embora nós temos um senso crítico muito apurado, sabemos que não é tão bom assim. Aqui, finalizando, a distribuição de planetário em Brasil. Os negros são planetários fixos, os vazados são planetários móveis. Há cerca de 60 ou 70 planetários fixos. Os móveis, eu não considero... isso é um assunto que podemos discutir em outro momento. A duração do trabalho dos móveis é muito curta. Eles são muito efêmeros. Começam, depois não logam sucesso. Isso é o que passa novamente em México. Primeira região ibero-americana e 20ª nacional de planetário em 1992. Notem que foi a primeira tentativa de fazer uma reunião de Ibero-América. Foi algo muito interessante. Lamentavelmente, não teve continuidade. Tivemos o ano seguinte em Puebla, com participação nossa, de Brasil, da Argentina e tal. Em 94, foi o último, foi em Rio de Janeiro. Depois do encontro, fomos ao Eclipse, que vocês viram lá atrás, na cidade de Banda, em Argentina. Então, foi algo muito interessante, pero a crise econômica que México ha experimentado em 95 não é permitido que isso haya tido continuidade. Pero foi fundamental para a criação da Associação Brasileira de Astronomia de Planetários. Foi fundamental. Sem esta experiência, sem esse intercâmbio naquela ocasião, provavelmente até agora não haveria Associação Brasileira de Planetários. Também devo mencionar que, graças a este impulso, nosso planetário, a Fundação Planetária, houve um incremento. Depois dessa repercussão e a mídia, foi mais fácil a sedução com a Al-Qaeda para melhorar nossas instalações, construindo um planetário maior e assim por diante. Vejam como ações que pequenas têm eventualmente repercussões muitíssimo grandes. Ok? Muchas gracias. Finalmente, disculpen pelo avanço da hora. Muchas gracias, Fernando. Gracias por esta detallada explicación del planetario donde tú trabajas. Tenemos espacio para 2 preguntas únicamente, porque Fernando tiene previstas también 2 entrevistas ahorita terminando. Durante el transcurso del festival, quien quiera acercarse, por supuesto, está disponible Fernando. Enteramente a disposición. De todos ustedes. Entonces, si ahorita alguien tiene alguna pregunta, tenemos 3 minutos. ¿Sí? Julien, Carla y Eddie. Gracias. Sí, por favor.
Primero Carla, después Eddie, que está cerquita, y luego Julien. Gracias, Sandra. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que hacen por allá. Y a mí me llamó la atención específicamente un dato que es la asistencia de escuelas públicas. Si es tan costoso el ingreso, ¿cómo lo sustentan? ¿Quién lo paga? ¿Cómo lo logran? Es un número impresionante para mí. Gracias. Es una pregunta muy valiosa. Noten que el planetario, como hayan visto, es muy caro, muy caro. Las escuelas públicas también pagan, pero quien paga no es los estudiantes ni a escuela propiamente dita, mas la Secretaría Municipal de Educación, que aporta anualmente cerca de, en pesos mexicanos, sería 7 millones de pesos mexicanos para receber um certo número de estudantes. Então, as escolas são muito pobres, pero a secretaria repassa recurso. O que aconteceu em 1917 agora? Eles pagaram em final do ano passado 7 milhões de pesos mexicanos para atender as escolas em 2017. Pero quando chegou em 2017 o novo alcalde, a crise, não tem dinheiro, recursos para pagar o autobús. São muito autobús. O que é mais caro na visitação ao planetário não é o ingresso, é o autobús, é o lanche de los niños. Todas as crianças de escola municipal pagam. Muitas crianças não têm o que comer em casa. Aquela, provavelmente, em alguns casos, é a única refeição. Então, a secretaria também fornece alimentação. Então, alimentação, autobús, muito mais caro que o ingresso propriamente dito. As escolas municipais, um pouquinho mais baixo o valor, que quase uma insignificância. Bueno, Eddie y Julien van a platicar contigo en la comida para ya aprovechar el tiempo y ver a los medios. Le damos las gracias, por favor, otra vez a Fernando. Muchas gracias. Peço perdão pelo vocabulário eventualmente não compreendido, inadequado, pelo portunhol. E, mais uma vez, gostaria de agradecer muitíssimo aos tradutores pelo trabalho hercúleo que tiveram agora. E, novamente, insisto que eles recebem o dobro. Ok? Muchas gracias.